Eureka! Essa é uma frase que se popularizou, ficou muito conhecida por causa de Arquimedes. O famoso matemático e físico viveu 200 anos antes de Cristo. E o evento em que essa frase, foi dita por Arquimedes foi no famoso enigma da coroa de Siracusa. Conta-se que o rei havia dado uma determinada quantia de ouro para um artesão construir uma coroa de ouro maciço para o rei. E o artesão fez a coroa, e quando ele trouxe a coroa para o rei de novo, o rei desconfiou que ele não tinha usado o ouro. Mas o rei colocou a coroa em cima da balança e o peso batia com o peso que ele tinha dado para o artesão. Mas ele continuava com dúvida de que o artesão tinha ficado com o ouro dele e não tinha colocado todo o ouro na coroa. Então, o rei mandou chamar Arquimedes, esse famoso matemático e físico, e falou: olha, Arquimedes, eu acho que eu fui logrado, me ajuda a provar a fraude. E Arquimedes não tinha uma solução, porque o peso era o mesmo. E Arquimedes fica pensando naquilo e disse que, algum tempo depois, ele colocou a banheira dele para o banho, e quando ele entrou na banheira, quando ele desceu o corpo dele dentro da banheira, a água transbordou. E então, ele teve um insight do peso dos corpos, que hoje para nós é uma coisa super óbvia, mas na época ainda não estava formulado. Hoje se chama do princípio do empuxo, o peso dos corpos, que também é conhecido como a teoria de Arquimedes. E conta-se então que Arquimedes, todo eufórico por ter descoberto aquela lei física e descoberto o enigma, ele saiu da banheira correndo, sem se vestir e pelado mesmo, começou a gritar eureka, correu pelas ruas gritando eureka e chegou no rei, pediu a coroa, colocou a coroa dentro de um recipiente com água, mediu a água que transbordou, depois pegou o mesmo tanto de ouro, colocou dentro do recipiente, mediu a água que saiu e não bateu. Ou seja, o rei tinha sido logrado de fato. Depois ele mediu também prata e comprovou que o artesão tinha construído a coroa, tinha feito a coroa com uma mistura de prata e de ouro e tinha ficado com o resto do ouro do rei. Mas muito bem, essa euforia de ele sair gritando pelas ruas, Eureka, eureka, que em grego significa descobrir, achei, ele achou esse princípio da física, achou o enigma e sai gritando eufórico, eureka, eureka, descobri. Por que eu estou contando isso? 200 anos mais tarde, é a mesma frase, em português não dá para ver, mas em grego é a mesma palavra que André agora diz. André segue Jesus, fica com Jesus das 4 da tarde até de noite, e diz o texto bíblico que na manhã seguinte ele sai e ele vai procurar o irmão dele, Pedro. E quando ele chega para Pedro, o que ele diz? Pedro, eureka, achamos o Messias. Pedro, eureka, achamos, descobrimos o Messias. E leva Pedro para Jesus. E Pedro se torna esse discípulo, tremendo que foi. Mas eureka, descobrimos, achamos o Messias, é o que André diz. Para nós hoje, nós somos carecas, seu Jaime? Carecas de saber que Jesus é o Messias. Mas não naquela época. Naquela época, eles estavam há milênios esperando pelo Messias.
O Messias era o ungido de Deus, o prometido de Deus, que estava sendo aguardado desde o Jardim do Éden. Desde que o ser humano caiu em pecado no Jardim do Éden, Deus prometeu o Messias, Deus prometeu o seu ungido, Deus prometeu o Salvador da humanidade. E milênios se passaram, e gerações se passaram, na espera pelo Messias. E agora, então pessoal, se coloque no lugar de André. Milênios se passaram, todas as gerações estão esperando pelo Messias prometido por Deus. E agora André achou, André descobriu o Messias. André está eufórico, muito mais do que Arquimedes. E André chega para o seu irmão Pedro e diz: Pedro, eureka, achamos o Messias. Isso significa, pessoal, dizer: Pedro, finalmente encontramos, finalmente chegou, achamos o Salvador está aqui entre nós, o Salvador da humanidade está entre nós, o Cordeiro de Deus está entre nós. Imagine a felicidade de André, a euforia de André. Muito bem, final do ano, loteria, não sei se alguém aí jogou, se tem costume de jogar ou não jogar, 300 milhões de reais foram, a loteria estava oferecendo, 300 milhões de reais a loteria da virada do ano. Imagina, seu Jaime, quem ganhou, ou uma pessoa ganhar 300 milhões de reais, hein, dona Elisa? Eu acho que saía, se estivesse tomando banho, saía pelado, tão eufórico, pelas ruas também. Ganhei, é euforia pura, 300 milhões de reais. Imagine ganhar tudo isso, né? A pessoa estaria garantida para a vida toda, né? Pode fazer todos os seus sonhos, né? Com 300 milhões. Muito bem, então a pessoa ganhar 300 milhões, ela sai eufórica dizendo: ganhei, toda feliz da vida, e ela vai viver até o resto da sua vida, que não sei quanto tempo vai levar, 100 anos, depois ela morre. Muito bem, viveu muito bem, foi ótimo 300 milhões, mas morreu, e daí? Beleza. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? O que nós descobrimos, o que nós achamos e o que nós ganhamos não é 300 milhões, é salvação eterna, é vida eterna, portanto é muito superior a qualquer dinheiro, a qualquer valor, não tem nem comparação, é incomparável. O que nós ganhamos de Jesus, o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é salvação eterna. Isso é motivo para a gente ficar eufórico, isso é motivo para a gente sair gritando: eureka, eureka, eureka. Nós achamos a salvação eterna e nós ganhamos de presente a salvação eterna, nós achamos o Messias, é ou não é? O que Jesus nos dá é vida eterna, é salvação eterna, é muito mais do que qualquer coisa nessa vida, e nós ganhamos. Que euforia, que alegria, que felicidade. Mas é assim? Nós estamos tão eufóricos, tão alegres, tão felizes? Eu vejo isso nos recém-convertidos. Os recém-convertidos que, como Pedro diz, passaram das trevas para a maravilhosa luz, que antes não criam em Jesus e de repente creem, que antes não sabiam da salvação, ou não criam na salvação e de repente creem na salvação e o céu se abre para eles e tudo, essa ficha cai. Eles ficam eufóricos, eles ficam radiantes, você vê na fisionomia deles que mudou completamente a vida deles, e eles saem falando para todos os amigos deles que Jesus é o Salvador, porque eles encontraram que eles saíram das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, os recém-convertidos, eu vejo o que aconteceu com André, o que aconteceu com Pedro, o que aconteceu e nós vamos ver isso na semana que vem, com Filipe, com Natanael, com Tiago, com João.
Eu vejo isso nos recém-convertidos, essa euforia, esse eureka. Nós descobrimos, nós achamos o Salvador, e isso transforma a vida. Mas e nós, que já estamos convertidos há bastante tempo, ainda temos essa euforia? Para nós ainda isso é um eureka. Dito com felicidade, com alegria, com entusiasmo, nós encontramos o Salvador. Nós ainda temos esse entusiasmo. Bom, meus irmãos, eu vou ser sincero com vocês, eu não sei quando eu fui convertido. A senhora sabe, Dona Elisa? Eu não sei quando eu fui convertido. Não me lembro. Isso significa que foi muito cedo na minha vida. Meus pais eram cristãos e desde a infância me levaram para Jesus. E quando eu fui convertido, eu não lembro quando eu fui convertido, nem sei. Isso significa que foi muito cedo, porque a nossa memória aí começa com 5 anos, 4 anos, a gente lembra de algumas coisas. Foi antes disso ainda, porque eu não lembro. E isso é maravilhoso. Isso significa que eu nunca tive esse dilema de passar das trevas para a luz, porque eu sempre vivi na luz. Eu sempre tive essa esperança de Jesus, eu sempre criei em Jesus, sempre depois da minha conversão, mas eu quero dizer que eu não lembro da minha conversão. Então eu vivi toda a vida que eu lembro sob a luz, sob a esperança. Eu sempre criei que Jesus é meu Salvador. Eu nunca tive esse dilema e depois da morte o que vai ser. Eu não tenho esse dilema, porque desde a infância Jesus é meu Salvador e eu sei o que vai acontecer depois da morte. Então, ótimo, isso traz uma paz, uma alegria, tranquilo. A nossa vida, eu acho que essa é a realidade de muitos de vocês aqui, né? A dona Elisa também não lembra da sua conversão, provavelmente foi convertida muito cedo também, e é sensacional porque a gente cresce já com uma vida estruturada sob a palavra de Deus. A gente não precisa de uma hora para outra estruturar, a nossa vida já é estruturada com a palavra de Deus, sob a luz de Deus, em todos os momentos. Isso não quer dizer que a gente não tenha pecado, tem pecado, erra, mas é maravilhoso ter sido convertido desde a infância lá e poder crescer com essa esperança que Jesus é o nosso Salvador, com essa certeza, ter a vida iluminada, bem estruturada, é sensacional também. Mas o problema é o seguinte, eu me questiono quando eu leio um texto desse, essa euforia de André, Pedro, eureka, achamos o Salvador, achamos o Messias. Eu me questiono se as coisas não estão acomodadas, se eu não estou acomodado demais, se eu não me acostumei demais com essa maravilhosa notícia, com essa maravilha de presente que eu recebi. Estão entendendo o que eu quero dizer? Será que a gente não, quando a gente é convertido há mais tempo, será que a gente não começa a se acostumar demais com essa boa notícia? A tal ponto que, a gente sabe disso, mas já não está mais tão alegre assim? Com essa notícia que é a melhor notícia da nossa vida, que é a vida eterna. Os psicólogos hoje falam muito e aconselham muitos pais, né, que os pais... Às vezes os pais tiveram vidas sofridas e eles querem dar para os filhos o melhor, então eles querem dar para os filhos tudo que eles não tiveram. Então eles dão celulares para os filhos desde de criança e daí o que acontece? Chega lá o adolescente, o jovem, ele sempre teve celular na mão, ele sempre teve um celular. E para ele, então o celular já não é mais uma surpresa, e ele, olha, ele está pensando, ele já está criticando o celular que ele tem, porque é um celular lá de 16 GB, né, Mária? Eu acho que o meu é de 16, mas enfim, ele tem um celular de 16 GB e está criticando o celular dele de 16 GB de memória, viu, dona Elisa? 16 GB é memória. Então ele está criticando o celular dele de 16 GB e já está pensando no iPhone 12, que eu acho que é esse que está fazendo propaganda na televisão agora, né? Está sonhando com o iPhone 12, mas o dele lá é pouca potência, pouca memória, tá? Já não está mais dando, porque ele sempre teve celular, ele já não está mais dando tanto. Agora, pega uma criança
de favela que nunca teve um celular na vida e que sonha em ter um celular e dá um celular de 4 GB para ela, para ver se ela não vai sair pela rua. Ganhei um celular, né? Ela vai sair radiante pela rua por um celular de 4 GB, porque ela nunca teve, e ela descobriu o celular que ela tanto queria. Enquanto o outro com um celular de 16 ou 32 GB não está feliz porque se acostumou com o que tem. E o ser humano tende a ser assim, a se acostumar com o que tem. Não vamos correr longe, nós também tendemos a nos acostumar. Às vezes a gente subiu um pouquinho na vida, cresceu um pouco mais, tem um pouco mais e já está sonhando com mais, né? E às vezes já está se queixando com o que tem e não está feliz com o que tem porque já quer mais. A gente meio que se acostuma com o que tem. Agora pense na salvação, pessoal. Isso não pode acontecer com a salvação. A gente se acostumar com o que tem. Eu não estou questionando que a gente não tenha fé. Eu tenho fé. Eu estou questionando a mim mesmo. Eu sei que eu tenho fé. Eu creio em Jesus. Eu não tenho dúvida de que eu tenho fé. Mas quando eu leio um texto como esse, eu penso assim, puxa vida. O que João diz em Apocalipse? Eu tenho contra vocês que vocês estão perdendo o primeiro amor. A perda do primeiro amor, daquela, né? Quando se apaixona, seu Jaime, se apaixonou pela dona Lila, aquele negócio fabuloso, maravilhoso, faz de tudo, né? E daí às vezes, depois que se acostuma tanto, já não dá mais valor para... Não estou falando do senhor agora, tá? Às vezes já não dá mais valor para a mulher que tem, ou para o marido que tem, porque se acostumou, porque é diário, o contato é diário, né? Tem uma pérola de grande valor do seu lado, mas se acostumou de tal que já não dá mais valor. E daí tem que às vezes, dizem, né? E é uma pena que às vezes só quando perde é que dá valor. Pessoal, que a gente não precise perder o que a gente tem, que é Jesus, o nosso Salvador, para dar valor. E que a gente sempre acorde, que Deus não permita que o nosso eureka diminua. E se ele diminuiu, que essa mensagem sirva para a gente restaurar isso. Porque o que Jesus, o nosso Salvador, fez foi morrer na cruz por nós. E isso nós vamos lembrar hoje na Santa Ceia. Que a Santa Ceia de hoje seja um grande eureka. Jesus morreu na cruz e deu o seu corpo e sangue. Olha o quanto custou isso para Jesus. Deu o seu corpo e sangue, deu a sua vida na cruz, para que nós tenhamos perdão de todos os nossos pecados, salvação e vida eterna. Eureka! Isso significa salvação eterna. Melhor coisa na nossa vida é graça pura, né? Que a nossa vida seja um constante, diário, eureka, essa emoção, esse agradecimento, esse louvor a Deus. Senhor, Tu és tudo para mim, Tu me deu o que há de mais precioso, não só na terra, mas a vida eterna, e eu Te sou grato todos os meus dias. Eureka, achamos o Messias, achamos o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. A Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouvidas hostes celestiais, dos anjos o louvor, eleva a tua voz e entoa coração, louvando aquele que morreu e deu-te a salvação. A Cristo coroai, seu lado e mãos olhai, das suas chagas o esplendor e a glória contemplai, em anjos lá do céu o podem
abaixam seu olhar. A Cristo coroai, a vida nos dou, e a fim de